Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha, cada semana trazendo um tema muito importante para a nossa saúde. Porque, vamos falar um pouquinho de saúde? Saúde, no passado, era considerado apenas saúde física. E muitas pessoas consideram que a saúde é apenas a saúde física, a saúde do corpo. Mas a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão mais importante, né, internacional de saúde, já vem dizendo que saúde é do corpo, é da mente e, olha, eles já colocaram, e do espírito que é essa parte mais expandida do nosso ser. E hoje o tema vai ser muito especial para você, que é a pessoa bipolar. Afinal de contas, quem é a pessoa bipolar? Quem tem bipolaridade, quem não tem? Porque isso está muito em voga hoje, está todo mundo falando. E quem será que é a pessoa bipolar? Quero primeiro me apresentar. Você pode ser meu ouvinte já antigo, mas talvez você esteja sintonizando pela primeira vez no meu programa O Divã de André Kepp. E eu sou André Kepp, sou psicólogo, psicanalista, doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise, muito interessante para trabalhar com várias situações da vida, justamente cuidando da saúde do corpo, da mente e também do espírito, que é esse ser mais desenvolvido que todos nós temos em potencial. Vamos falar dessa pessoa bipolar. Então, você já ouviu falar de bipolaridade, já ouviu falar sobre isso, mas que bipolaridade é essa, né? Como é que é essa pessoa bipolar? Bom, a bipolaridade é um estado de humor. É aquela pessoa que vai de um estado de humor chamado mania. A mania é uma forte euforia, mas uma euforia muito grande. O que é euforia? É um momento em que a pessoa está animada demais. Você percebe que está um pouco exagerada. Não é que a pessoa está falando, oi, aí, tudo bem, estou alegre, etc. Não, eu estou muito alegre porque... Aí você percebe, nossa, ela está falando alto, está animada, mas está um pouco exagerado esse ânimo, né? Então esse é o estado maníaco. No passado era chamado de eufórico. E a mania é um termo que na ciência ela passou por várias conotações, né? Então tem vários significados, o mais recente é esse. Então é de uma forte euforia. Então no transtorno bipolar tipo 1, a pessoa cicla esse estado de mania ou euforia com um estado de depressão maior, né? Uma profunda depressão. Então, às vezes você percebe que a pessoa está alegre demais, de repente você percebe que ela está triste também demais. É coisa que passa, você percebe que passa do normal, né? Tanto aquela alegria, aquela agitação toda, a pessoa gritando, falando alto e tudo mais, quando de repente você vê a pessoa está lá embaixo, está falando que quer se matar, coisas desse tipo, e está para baixo e diz que a vida é ruim, não sabe mais o que vai fazer da vida. Então você percebe a pessoa nesses dois polos. Isso é a bipolaridade do tipo 1, né? Então que cicla o episódio maníaco com o episódio depressivo maior, como eu já expliquei. Agora, tem a outra pessoa, que é o bipolar tipo 2. Ele vai ciclar uma hipomania, e a hipomania é menos intensa do que a mania. Então, hipo geralmente é menos, né? Significa menos, e no grego, né? E hiper significa mais. Então, é uma hipomania, é uma mania menor. Então a pessoa está bem animada e tal, e fala, e conversa, etc. Mas você até acha que está tudo bem. Ah, não, olha que bom, essa pessoa está alegre, né? Mas ela está eufórica. E aqui é muito importante eu falar a diferença entre alegria e euforia. Porque a alegria é uma emoção, mas que no exagero ela pode se entrar num desequilíbrio sim.
Porque você pode pensar, não, André, mas a alegria é sempre boa. Claro, claro que é boa, mas quando a pessoa fica alegre demais, ela tende a perder o contato com a realidade, entendeu? O que acontece? Qual o problema da pessoa entrar em mania? Ela fica tão alegre que ela, por exemplo, faz compras demais. Então, ela está tão animada que aí ela faz muitas compras e não tem dinheiro para isso. Só depois é que ela vai se dar conta, puxa, gastei demais, puxa, eu não podia ter feito essa compra, puxa, o meu cartão vai estourar, puxa, o meu limite também vai estourar, poxa, por que eu fiz isso, né? Porque ela está alegre demais. E muitas vezes se incentiva, inclusive, a pessoa a ficar alegre demais, né? Então, na loja, a pessoa recebe essa pessoa com muita alegria, entusiasmo e diz assim, olha que frase boa para vender roupa para mulher. Ficou linda em você, essa peça foi feita para você. Aí a mulher se acha linda e fala, eu vou comprar essa peça, não tem jeito, agora eu compro essa peça. Porque alguém falou assim e a pessoa entrou numa espécie de mania. Então, a mania é essa euforia. Então, tem a grande mania, né? E a hipomania. E nisso a pessoa pode ter alguns prejuízos. Eu vou descrever melhor esses prejuízos da euforia. Antes eu só vou dar uma dica para você. Você que precisa ou quer fazer uma psicoterapia, é o momento certo para você fazer essa psicoterapia, porque você vai conversar, você vai falar dos seus problemas, você vai resolver uma série de problemas com a ajuda do psicoterapeuta. Então, o psicoterapeuta é um auxiliar que vai lhe ajudar a resolver problemas, a se conhecer, a fazer um processo de autoconhecimento, a superar determinadas problemáticas mais graves, tá? Como um transtorno bipolar mais grave. Então, a psicoterapia ajuda bastante neste sentido. E também você que precisa desabafar, contar os problemas da sua vida, falar com alguém, mas que tem uma escuta especializada, psicoterapia é muito legal na vida, é um apoio que muitas vezes é aquele apoio que a gente precisa. Puxa, com quem que eu falo? Não dá para falar com a parede, né? Então deixa eu falar com alguém que pelo menos tem uma escuta especializada, não vai me responder qualquer coisa. Essa pessoa vai falar para mim coisas mais técnicas, vai dar uma ajuda mais técnica. Então, isso é a psicoterapia. Se você quer ou precisa fazer psicoterapia, você pode nos procurar lá no Instituto Brasileiro de Transpsicanálise. Inclusive, eu faço encaminhamento para atendimentos mais acessíveis. Entre em contato comigo, eu faço encaminhamento, se for necessário, você vai ser atendido por mim também. Olha, 996842357. 996842357. Então essa é a primeira dica para você fazer um atendimento em psicoterapia. Segunda dica é a seguinte, o meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, pela editora Madras, é um livro muito interessante, que vai contar fatos muito impressionantes sobre o passado da Terra. Você vai gostar. Então, em todas as livrarias, A Origem da Terra, pela editora Madras. Vamos voltar ao nosso assunto, a pessoa bipolar. Então, existe o transtorno bipolar do tipo 1, que cicla mania e, geralmente, depressão maior. Existe o transtorno bipolar tipo 2, que cicla hipomania com uma depressão. E eu estava falando qual é o problema da mania, porque você pode dizer assim, André, mas escuta, qual que é o problema? A pessoa entra na mania ou na hipomania, mas não tem problema nenhum, ela só fica mais alegre. Então, vou contar os problemas. Primeiro, se entusiasma e compra demais. Esse é um dos problemas. Outro problema, se entusiasma e apaixona demais. Esse é outro problema, porque aí vê a pessoa e fala, olha, aquela pessoa é tão legal, sorridente, etc., apaixona. E aí depois acaba até se envolvendo e vem o arrependimento depois. Escuta, mas por que me envolvi com essa pessoa? Não tinha cabimento. Então a pessoa começa a fazer coisas, ela perde um pouco o senso de realidade. Porque o senso de realidade é sempre um equilíbrio.
Então a pessoa está bem quando ela está no equilíbrio. E também no equilíbrio de humor. Então, muitas pessoas dizem assim, bom, eu também não quero sair de uma alegria e migrar para a tristeza, mas não precisa, né? Você vai para o meio termo, para um equilíbrio, no qual às vezes você fica um pouquinho mais alegre, às vezes você fica um pouquinho mais triste, e esse equilíbrio é que vai te dando um bom senso, porque na mania você pode fazer coisas que depois você se arrepende, compras que depois se arrepende, envolvimentos que depois se arrepende, coisas desse tipo. Então esse é o problema da mania. Agora vamos ver qual que é o problema do outro polo, que é o polo da depressão. Né? Depressão é aquela pressão para baixo, então é um polo para baixo, que tem algumas características. A depressão tem um negativismo, então a pessoa só pensa de uma maneira ruim. Aí você fala para ela, mas escuta, você só está pensando de maneira ruim? Ela fala, não, é que eu sou realista. O mundo está assim mesmo, o mundo está cada vez pior, o mundo está horrível, aquela coisa toda. Aí você fala, não, mas tá bom, tem problemas, eu sei, eu também vivo no mesmo mundo que você vive, né? Mas vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, etc, etc, etc. E a pessoa, não, porque está cada vez pior, não sei mais o que fazer. Então, tem um negativismo muito grande e constante. Outra característica da depressão, então, é a mais conhecida, é aquela tristeza patológica. Não é uma mera tristeza. Porque você sabia que a tristeza, até certo ponto, é desejável? A gente, às vezes, precisa ficar um pouquinho triste para refletir. Isso vem desde os estudos lá de Sigmund Freud, do texto Depressão e Melancolia, né? Então, desde os estudos de Sigmund Freud até os estudos mais atuais de Daniel Goleman, que estudou as várias emoções, fez as pesquisas de inteligência emocional. Então, a tristeza, ela serve para que a gente reflita sobre alguns problemas. Então, alguma coisa não dá certo na vida da gente. Não é que a gente vai ficar feliz, etc. Não, a gente vai ficar um pouquinho triste. Puxa, não deu certo, por quê? Bom, aí você se pergunta por quê. Então, uma certa depressão, uma certa tristeza, melhor dizendo, é bom, porque você reflete e busca soluções. Então, não é para a gente não ficar triste nunca, é para ter tristeza em alguns momentos. Por quê? Porque aí você reflete. Você não passa pela vida que nem um rojão assim, sem refletir em nada. Você reflete sobre as coisas. Agora, essa tristeza, às vezes, ela fica tão grande, tão grande, tão grande. Eu costumo dizer o seguinte, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega um ponto até que a pessoa perde o controle da própria depressão. Então aí é uma tristeza patológica. Então essa pessoa não está só triste, ela está muito triste. E isso já, em alguns casos, dá para a pessoa até ideias de suicídio. Ah, eu quero morrer, não aguento mais a vida, coisas desse tipo, tá? Então é uma questão muito séria. Então depressão tem negativismo, tem essa tristeza patológica e tem uma desmotivação. O que é a desmotivação? Como a pessoa está muito triste e vendo o mundo de uma forma muito negativa, ela não tem motivação. Como é que essa pessoa vai pensar assim, amanhã vou sair, vou procurar trabalho, vou procurar novas oportunidades, se ela acha que essas oportunidades não existem? Então você fala, não, sai, dá uma olhada, tal, vê o que você pode fazer, etc. Não, 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 isso não tem, isso não existe. Isso não existe, o mundo é ruim, não tem jeito, eu não tenho mais chance, meu tempo acabou. Então a pessoa começa a te dar esse tipo de resposta. E então ela está desmotivada. Então, pensamento negativo, negativismo, tristeza patológica, desmotivação. Então a pessoa fica muito desmotivada para qualquer coisa na vida. Então eu diria para você o seguinte, que também a depressão precisa de tratamento. A pessoa precisa falar com alguém para encontrar soluções, né? Porque o pior problema da depressão não é o fato da pessoa não encontrar soluções, é o fato da pessoa nem acreditar que elas existam. Então, solução na vida de todos nós tem, a gente precisa buscar, evidentemente, mas
precisa acreditar que existe. Então você diz assim, olha, tem uma saída, a pessoa diz que não, aí ela não vai buscar, entendeu? Então o problema maior da depressão não é a pessoa não encontrar a saída, é ela achar que não existe saída. E quando acha que não existe saída nenhuma, é que vem esse pensamento de suicídio e tudo mais. Então, depressão precisa ser trabalhada. Então, tristeza é desejável, porque tristeza você vai refletir sobre a sua vida. Não deu certo isso? Muda de rumo. Pensa no outro projeto. Tá bom, não deu certo. Oh, não tem problema, vamos lá, vamos pensar em outro projeto. Ok, não tem problema. Ah, mas eu tentei isso com tanto amor e tanto afinco. Tá bom, tem coisa que deixa de dar certo. O mundo está numa velocidade de transformação. Você vê que coisas que davam certo antes e há pouco tempo não dão mais certo hoje. Quantos comércios, até recentes, já não funcionam mais. Então o mundo está mudando rapidamente. Então não deu certo isso, opa, já pensa em outra coisa. Por isso que hoje se fala tanto em reinvenção. Então já atendi vários empresários que nós reinventamos a empresa deles. E foi um processo bastante criativo, que envolveu envolveu brainstorming, que é uma técnica de criatividade, e outras tantas, né? Então, na verdade, o que a pessoa precisa? Ela precisa se reinventar. Mas ela precisa acreditar que existe uma saída, senão ela não faz. Então, esse é o desânimo. Então, a pessoa bipolar, ela vai ciclando, ela fica às vezes em mania e às vezes em depressão. E isso precisa ser trabalhado para que a pessoa consiga chegar num ponto de equilíbrio. Eu vou dar 2 dicas para você e na sequência nós finalizamos o nosso tema, que é a pessoa bipolar. Você que precisa ou que quer fazer uma psicoterapia, falar dos seus problemas, ter uma pessoa que te escute, mas é uma escuta especializada, né? Porque, a pessoa que escute, o teu amigo pode escutar, mas que conselho que ele vai dar, com todo o respeito e com todo o afeto que ele possa ter por você. Então você precisa de uma escuta especializada, que vá das orientações técnicas especializadas. Isso é uma psicoterapia, né? Então eu sou da linha da transpsicanálise, é uma linha da psicanálise. Sou o elaborador da transpsicanálise. E se você quiser nos consultar lá no Instituto Brasileiro de Transpsicanálise, mesmo para tratamentos mais razoáveis e acessíveis, faz o seguinte, eu indico, ou comigo ou no tratamento mais acessível, e aí anota aí, 996842357, mas prefira fazer a comunicação para o WhatsApp, tá bom? Então, pelo WhatsApp ou SMS, torpedo, mas prefira esse tipo de comunicação, 996842357. E aí, vamos conversar, vamos ver a melhor solução para o seu caso e a melhor solução em psicoterapia para você. E isso vai fazer com que você encontre soluções, né? Tanto para a depressão quanto para a mania, para a bipolaridade e para outros tantos problemas que a gente vive na atualidade, ansiedade, a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, como eu já falei aqui. Então a gente precisa conversar, a gente precisa encontrar soluções aqui na nossa mente, porque a nossa mente precisa ser orientada para que a gente consiga melhores resultados em todas as áreas da nossa vida. Então vamos concluir nosso tema. Então, já descrevi bem, né, o que é a pessoa bipolar, o tipo 1, o tipo 2 e tudo mais. E agora, e tratamento? Então essa pessoa tem tratamento, ela melhora? Ah, André, eu já ouvi dizer que não melhora não, a pessoa uma vez bipolar, a vida inteira vai ser bipolar. Olha, melhora sim, porque com determinadas orientações, essa pessoa vai conseguir controlar a sua crise de depressão maior. Porque sem os instrumentos corretos, você não consegue controlar. André, já estou usando medicação. Ótimo, que legal, que bom que você já buscou um tratamento. Mas além do tratamento medicamentoso, você tem também o tratamento psicoterapêutico. E houve algumas pesquisas nos Estados Unidos e verificaram que a eficácia para o transtorno bipolar da medicação e da psicoterapia
atinge os mesmos níveis de eficácia. Agora, você pode manter o seu tratamento medicamentoso e fazer uma psicoterapia, ou procurar uma psicoterapia. Então, verificar, a partir daí, qual o melhor tratamento para você. E a partir de então, você começa a tratar da sua bipolaridade e de outros problemas. Então, bipolaridade tem tratamento sim. E a pessoa, ela vai ficar mais perto de uma linha central. Se na medicação a pessoa vai buscar um regulador de humor, e não um antidepressivo, mas um regulador de humor, na psicoterapia também ela vai buscar o equilíbrio. Então ela não vai ficar tão maníaca e não vai fazer tanta bobagem na mania. E um livro bom sobre isso, e até um filme bom, né, fez mais sucesso o filme, é Mr. Jones, né? É um filme relativamente antigo, e vale a pena, porque você vai ver o que acontece com uma pessoa extremamente bipolar. Na fase maníaca, o que essa pessoa faz, né? E a partir daí, você vai ter uma ilustração do que é a bipolaridade. Então, você pode sim fazer um tratamento e deve fazer um tratamento, porque a coisa mais importante na nossa vida é ter qualidade de vida. Ô André, mas eu comecei a ficar bipolar, sabe como? Com substância. Então, com bebida ou com outra substância de vários tipos, seja medicamentosa ou uma droga até ilícita. Foi assim que eu comecei. Então, às vezes começa por aí. Porque vamos supor que você tomava uma substância que te euforizava, né? Então, por exemplo, a cocaína, o crack e outras substâncias, os energéticos, tudo isso traz uma euforia. O que o seu organismo vai fazer, o que o seu ser vai fazer? Vai ter uma contra-reação a isso e vai te deixar na depressão. Ou você buscou sedativos, né? O álcool é um sedativo, a maconha é um sedativo. Então, que deixavam você calmo, na paz, etc. Também seu organismo vai te levar para uma ansiedade, para uma agitação de outro lado. Então, muitas pessoas começaram a ter a bipolaridade por causa de substâncias. Isso acontece. Mas tem tratamento. Então, é muito importante que a pessoa se trate, porque aí ela consegue viver com equilíbrio. E sem esse equilíbrio, fica muito difícil essa pessoa ter um resultado bom na vida, porque ela está sempre desequilibrada. As emoções atrapalham o dia a dia dela, e aí ela não consegue ter sucesso na vida. Então ela vai para coisas muito euforizantes e de repente, André, não, a minha euforia começou porque eu tive, vamos dizer assim, conheci uma pessoa que me euforizava muito. Tá, também pode começar por aí. Mas tudo tem tratamento e vale a pena você também tratar desta bipolaridade, se for o caso. Lembre-se do seguinte, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma boa semana para você e até a semana que vem.